Todo dia fazemos escolhas, tomamos decisões, moldamos nossa vida. Vivemos centrados em nós mesmos, nossas vontades, nossos desejos, nossas opções. Estamos sempre em busca de um significado, como se a nossa própria vida precisasse ter um motivo, um propósito. No final das contas, acabamos questionando a nós mesmos e querendo novas chances, novas escolhas, novos caminhos. Ansiando por um horizonte promissor, buscamos felicidade e paz verdadeiras. E vemos que nada nesse mundo é capaz de mudar a nossa história. Mas e se fosse possível mudar tudo? E se existisse alguém que pudesse transformar a nossa vida completamente? Não apenas porque ele tem poder para isso, mas porque tudo no universo gira em torno dele. Aquele que nos criou pode fazer tudo novo. Quando pararmos de pensar que tudo na vida é sobre nós e entendermos que, na verdade, é tudo sobre Jesus. Por isso, nosso Salvador, Ele nos deu uma missão. Essa missão de sairmos por todo o mundo conhecido e fazer novos discípulos. Novos discípulos são feitos a partir da resposta à mensagem do Evangelho. Existe uma mensagem a ser pregada, uma boa notícia, a melhor notícia que alguém poderia ouvir. E a aceitação dessa mensagem, o crer nessa mensagem, gera novos discípulos. Essa mensagem do Evangelho é uma mensagem muito simples. É a mensagem que começa com uma má notícia, onde diz para mim e para você que nós temos um problema sério com Deus. Deus existe. Ele nos criou para andarmos com Ele, para viver para Ele, para ter prazer nele, para centrar toda a nossa existência nele. Mas nós não fazemos isso. Nós não só o não reconhecemos, como vivemos totalmente distante do padrão por Ele estabelecido. A Bíblia chama essa condição de viver longe de Deus, essa condição de negligenciar completamente Deus, de pecado. Nós somos pecadores, eu e você, pecadores por natureza, inimigos de Deus. Sem Deus nós estamos mortos espiritualmente, completamente afastados da vida de Deus. Mas, e aqui entra a mensagem do Evangelho, mas Deus, que é rico em amor e misericórdia, Ele nos amou. E embora não pudéssemos fazer nada para dar um passo em direção a Ele, Ele deu um passo em nossa direção, enviando o Seu Filho, Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, que viveu entre nós, que morreu a morte que era nossa. Esse Jesus propôs uma troca, onde Ele, ao morrer por nós, assumiria os nossos pecados e a nossa culpa, assumiria a ira de Deus que estava sobre nós, Ele assumiria isso para si. E a vida perfeita dele e sua salvação seria colocado em nossa conta, se tão somente nos arrependêssemos e confessássemos Jesus como nosso Salvador. Porque Ele está vivo, Ele ressuscitou dos mortos, e essa é a mensagem do Evangelho. E toda vez que alguém ouve essa mensagem, confessa seus pecados e crê em Cristo para o seu Salvador, essa pessoa se torna um discípulo de Jesus. E sabe qual é a missão de todo discípulo? Formar novos discípulos.
Novas pessoas que serão completamente transformadas pela mensagem do Evangelho. Pessoas que serão completamente transformadas por Jesus e passarão a centrar a sua vida, toda a sua existência em Cristo. Pessoas que compreenderão que tudo tem a ver com Ele, que na verdade tudo é sobre Jesus. É por isso que nós vamos começar essa série hoje. Essa série é uma série acerca de uma carta muito especial do Novo Testamento, de uma carta que um discípulo escreveu para discípulos, de uma carta de alguém que centrava a sua vida em Jesus, escreveu para uma igreja que estava nessa luta de também centrar a sua vida em Cristo. Essa é a carta aos Filipenses. Uma preciosa carta do Novo Testamento, onde tanto o autor quanto os leitores dessa carta, o povo da igreja da cidade de Filipe, ambos estavam lutando, buscando serem completamente dominados por Jesus. Por isso então, o tudo sobre Jesus. Uma carta de discípulo para discípulos. Pessoas estavam na luta para viver intensamente a realidade do Evangelho. Hoje eu quero começar com vocês a estudar essa carta que é extremamente preciosa. E o meu desejo, a minha oração, é que Deus fale com você o tanto quanto Ele tem falado comigo na preparação dessas mensagens. E que você ao longo dos próximos meses seja desafiado, encorajado, exortado, edificado e transformado, não pelo que eu vou falar, não pelo meu esboço, mas pelas verdades transformadoras da palavra de Deus. O meu desejo, a minha oração é para que no final desse estudo aqui, nós tenhamos a alegria, o privilégio de sermos encontrados cada vez mais parecidos com essa igreja de Filipos, cada vez mais parecidos com Paulo que escreveu essa carta, porque todos eles estavam lutando para serem mais parecidos com Jesus. É uma carta a uma igreja que estava no caminho certo, para centrar toda a existência deles em Cristo. Uma carta para uma igreja que estava começando a compreender o que é viver a realidade de tudo ser sobre Jesus. Se você tem a sua Bíblia aí, vai lá para Filipenses capítulo 1, e nós vamos hoje olhar bem para o início da carta. Na verdade a gente vai só iniciar aqui, vamos para uma outra passagem que tem tudo a ver com esse livro. Filipenses capítulo 1, nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Filipenses capítulo 1, verso 1 e verso 2. Para facilitar, pode ficar tudo preto, o fundo se puder, Vitão, para facilitar a leitura para o pessoal, de outros textos que a gente vai ler também, deixar tudo preto. Vamos lá, Filipenses capítulo 1, do verso 1 ao verso 2, e diz assim, olha, é o início da carta: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O início dessa carta, ele é o início padrão das comunicações naquele dia. Naqueles tempos era comum o autor se apresentar no início e não no final da carta, como é costume de hoje. Ele inicia essa carta não só se apresentando, mas deixando claro que ele escreve essa carta para os santos da igreja de Filipos, discípulos de Jesus que moravam naquela importante cidade. E ele direciona essa carta, certamente, à liderança daquela igreja, como ele coloca aqui, bispos e diáconos, que eram os líderes daquela igreja, uma forma de mandar enviar aquela carta para um grupo de pessoas que amavam Jesus e que estavam seguindo em direção a Jesus. Tá bom? Essa palavra aqui, bispos e diáconos, a palavra bispos é uma palavra intercambiável para pastores ou presbíteros, que é uma representação então de pessoas que governam, que lideram a igreja. E ele termina esses dois versos aqui com a famosa saudação, que era costumeira do apóstolo Paulo em suas cartas. Como a gente vê logo de cara aqui nesse início, ele segue um padrão na maioria das suas cartas. Identificação do remetente, quem está mandando, identificação do destinatário, para quem que é a carta,
e aquela saudação inicial. Agora, o que me marcou bastante, eu espero que marque você essa noite, a maneira maravilhosa e impressionante que a Bíblia tem de nos ensinar em textos aparentemente tão simples. Uma simples saudação, uma simples identificação de um remetente e destinatário, mas quanta coisa nós podemos aprender a partir de 2 versos como esse. Hoje nós vamos ficar apenas nesses 2 primeiros versos aqui de Filipenses e aprender o que o Senhor tem a nos ensinar com respeito à centralidade de Cristo em nossas vidas. Eu quero caminhar com vocês e ver o que o Senhor tem a nos ensinar hoje sobre uma vida que realmente se resume a tudo sobre Jesus. E logo no início, no verso 1 mesmo, quando o apóstolo Paulo, ele se apresenta, tanto ele quanto Timóteo, estavam juntos ao escrever essa carta, eu confesso para vocês, queridos, que Paulo usa uma palavra que me incomodou e que me incomoda profundamente. A forma como ele começa, a palavra que ele usa para se autodefinir, eu confesso a vocês, é uma palavra que me incomoda. Porque à medida que a gente se aprofunda e estuda o texto, foi o que eu fiz aqui para estar aqui hoje à noite, um pequeno estudo de vocábulo da palavra que Paulo usa, ele escreveu isso aqui no grego, a palavra que ele usou para se definir, para se autodefinir, eu confesso a vocês que me deixou, e talvez vai deixar você também numa situação muito desconfortável. Porque a palavra que ele usa aqui, a palavra grega, doulos, que é a palavra grega usada para escravo, homem de condição servil, alguém que se rende à vontade do outro, alguém que se dedica a uma causa em detrimento dos seus próprios interesses. É dessa forma que aprove Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, começar essa carta. Logo no início, nos mostrar quem de fato ele é. E ele se define como um escravo de Cristo Jesus. E Paulo vai começar a nos dar alguns indícios, mesmo com essa apresentação aqui, do que é realmente uma vida onde tudo é sobre Jesus. Queridos, eu espero, eu oro de verdade, para que ao longo dessas séries Deus possa mexer com você, mexer comigo. Estamos todos aqui, nós no mesmo barco, caminhar em direção ao Senhor, caminhar em direção do controle completo de Deus em nossas vidas. E mensagens como a de hoje é importante para essa caminhada, porque uma vida onde Cristo é o centro, preste muita atenção, uma vida onde Cristo é o centro, é uma vida de escravidão a Cristo Jesus. Mas não a escravidão como nós conhecemos, tá bom? Aquela escravidão que é uma privação de liberdade, aquela escravidão que propõe uma obediência mecânica, obrigatória, de um jugo pesado. Não, por favor, não entenda assim. Estamos falando aqui de uma sujeição voluntária e prazerosa a um Pai amoroso que nos salvou. Estamos falando aqui de um abraçar, dar o jugo leve e suave de Cristo Jesus que Ele nos propõe. Eu quero conversar então um pouquinho hoje sobre esse tópico escravidão, sobre esse tópico de estar completamente rendido a Cristo Jesus e mostrar para a gente hoje como que isso é de fato viver a centralidade da vida de Cristo. Deixa-me conversar um pouco sobre esse Paulo que se apresenta aqui como escravo de Cristo e a relação dele com os filipenses. E à medida que a gente vai vendo a relação de Paulo com os filipenses, eu quero enxergar ali algumas características dessa escravidão cristã que Paulo propõe aqui. Para isso eu quero convidar vocês a ir lá para Atos 16. Deixa eu me explicar, Tiago, mas não é sobre Filipenses a série? Sim, é sobre Filipenses, mas Atos 16 vai narrar o primeiro contato de Paulo com essa igreja. Atos 16 vai narrar para a gente, vai contar para a gente a história de como essa igreja se formou. Você vai voltar algumas páginas na sua Bíblia, mas eu e você vamos voltar 10 anos de história, porque Paulo escreveu 10 anos depois disso aqui, depois de ter plantado essa igreja. Então Atos 16 vai nos contar a história do início
dessa igreja. E quando você lê comigo aqui o que Paulo fez para essa igreja começar, a forma como Deus usou Paulo para que essa igreja iniciasse, você vai começar a compreender o que Paulo queria dizer com ele ser um escravo de Cristo Jesus, e como isso tem a ver com a centralidade de Cristo em nossas vidas. O apóstolo Paulo está nas suas viagens missionárias. Se você conhece um pouquinho de história bíblica, você vai ver que Paulo, depois que ele foi alcançado pelo Evangelho, depois que ele se tornou um discípulo de Jesus, ele se propôs a fazer novos discípulos, e ele andou praticamente por todo o mundo conhecido, para pregar o Evangelho, formar novos discípulos e formar consequentemente novas igrejas. E aqui no início de Atos 16, Paulo ele está desesperado para ir para a Ásia, talvez norte da Turquia atualmente, que é a região que a Bíblia chama aqui de Bitínia. Ele entende que lá é o melhor lugar para o Evangelho se frutificar, ele entende que lá é o melhor lugar para desenvolver o ministério dele, por isso então ele se propõe a querer ir para a Ásia, para a Bitínia. E ele tenta uma, tenta duas, tenta algumas vezes, mas todas as tentativas de ir para a Ásia, as portas são fechadas. Deus fecha todas as portas. O Espírito Santo, a gente não sabe como, impediu ele algumas vezes de ir para a Ásia. E aí então acontece o seguinte, lê comigo, Atos capítulo 16, do verso 6 ao verso 10. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve a sua visão, preparamo-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhe pregar o Evangelho. Esses versos, ele começa a nos apontar algumas características desse homem que tinha sua vida centrada em Jesus, desse homem que entendeu que tudo na sua existência era sobre Jesus, desse homem que se autodenominava um escravo de Cristo. E a primeira característica que nós vamos perceber de um escravo de Jesus, preste bem atenção, acho que vai aparecer aqui no telão, é uma disposição em ter os seus planos guiados e alterados por Deus. Essa é a primeira característica, uma disposição em ter os seus planos guiados ou até mesmo alterados por Deus. A gente vê aqui Paulo querendo ir para a Ásia, mas Deus queria que ele fosse para a Europa. Não sei se você sabe, mas Filipos foi a primeira cidade na Europa a ouvir o Evangelho, a iniciar uma igreja ali. E entre a vontade de Paulo e a vontade de Deus, Deus venceu. Deus não só venceu, como o texto diz que ele alegremente aceitou e imediatamente, verso 10 diz, imediatamente ele passou a cumprir com a vontade de Deus. Queridos, essa é uma marca de uma vida centrada em Cristo. Uma marca de uma vida de escravidão, de um coração cativo a Cristo, é uma vida onde Deus facilmente pode mexer nos nossos planos, na nossa agenda, porque é justamente isso que nós queremos, ser governados completamente por Cristo. Paulo havia entendido que a agenda dele não era sobre ele, mas era sobre Jesus. Que as prioridades dele não eram sobre ele, mas era sobre Jesus, que as vontades não eram sobre ele, mas era sobre Jesus. Eu quero que vocês entendam que nós estamos falando de uma igreja, essa igreja de Filipenses. Essa igreja surgiu, essa igreja veio à existência, porque um grupo de homens, Paulo e seus companheiros, nós estamos falando aqui de Paulo, Timóteo, Silas e Lucas, que escreve Atos. Essa igreja veio à existência porque um grupo de homens decidiu amar mais a Deus do que das suas próprias vidas. Essa igreja veio à existência porque um grupo de homens decidiu fazer o que Deus queria e não necessariamente o que eles queriam. Porque um grupo de homens, entre a agenda pessoal deles e a agenda de Deus, escolheram fazer e cumprir com a agenda de Deus. O raciocínio aqui, e me entendo muito bem, o raciocínio aqui é o seguinte:
Uma vida centrada em Cristo é uma vida de voluntária escravidão. E voluntária escravidão implica em um desejo profundo de fazer a vontade de Deus e não a sua. Queridos, entendam bem, você não tem ideia do quanto isso é importante para o nosso tempo. Porque nós vivemos um tempo onde nos tornamos completamente centrados em nós mesmos, nas nossas agendas, nos nossos compromissos, nas nossas vontades, nas nossas atividades, nos nossos planos. Vivemos um tempo onde se tornou cada vez mais difícil falar sobre a abertura que Deus tem que ter em nossa agenda, em nos guiar e nos dirigir. É triste, mas a gente parece que vive num tempo onde cristãos, ao invés de buscar uma completa submissão à vontade de Deus, agem da maneira completamente o contrário. Onde as pessoas vão apenas fazendo e fazendo, para depois virar para Deus e dizer: se vira, essa é a minha vida, essas são as minhas escolhas, afinal, o meu lema na verdade é tudo sobre mim, ou tudo sobre eu, não sei se é correto, tudo sobre mim, tudo sobre eu, mas você entendeu o conceito aqui, não? Mim é índio, né? Não sei como é que eu vou conjugar essa frase aqui, mas você entendeu o conceito? É a forma como nós estamos vivendo. A gente vive como se a gente fosse aquele comercial da Nextel. Lembra do comercial da Nextel? Onde o artista lá, o cara famoso, é o centro do comercial, e ele vai andando em direção à câmera, e ele vai falando da sua vida, das suas escolhas, ele vai falando das suas batalhas, dos seus sofrimentos, e termina dizendo: essa é a minha vida e esse é o meu mundo. Lembra desse comercial? E muitas vezes nós, aqueles que se dizem discípulos de Jesus, agem dessa forma. Essa é a minha vida, esse é o meu mundo, essas são as minhas escolhas, eu estou no controle, afinal, a vida se resume tudo sobre mim. Ou eu não sei. Mim, tá certo, mim? Obrigado, então ponto final, ótimo, obrigado Edilson. Se não tiver tem que ser eu, não entendi essa. Tá bom, então bota o ponto final aí na frase. O que poderia ser tão natural para Paulo, um escravo de Cristo, a facilidade com que a sua agenda fosse modificada em prol do reino, se tornou algo tão complicado para nós, pessoas que vivem para si mesmas. Essa é a nossa realidade. Agora, preste muita atenção no que eu vou falar agora. Tem um detalhe importante aqui. Paulo é um escravo de Cristo, não porque ele é um missionário, mas ele é um escravo de Cristo porque ele é um cristão. Entenda muito bem isso. Ele não é um escravo de Cristo porque ele é um missionário, não. Ele é porque ele é um cristão. Ele é um escravo de Jesus porque ele compreendeu o que Jesus fez por ele. Porque ele compreendeu que a vida não era mais sobre ele, mas sim sobre Jesus. E nós não temos essa dimensão. Eu sei, iniciar Filipenses dessa forma tem sido desafiador para mim também. Mas eu e você precisamos abraçar essa cosmovisão de que nós somos escravos de Jesus. E se você não pensa assim, entenda bem, você está duplamente errado. Primeiro, porque se você é um cristão e não compreendeu o senhorio de Jesus, e não compreendeu que a nossa vida gira em torno dele, você já está errado, você está equivocado. Em segundo lugar, o motivo pelo qual também nós estamos equivocados, é que se você não é um escravo de Jesus, saiba, você é escravo de alguma outra coisa, ainda que você não saiba. Existe sim um Senhor na sua vida, ainda que você não descubra. Ainda que você não admita, você certamente serve a alguma coisa ou alguém. Você só precisa descobrir o que é. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem um Deus, seja Ele o Deus verdadeiro, ou seja Ele um falso Deus. Seja você um adolescente, um jovem, um adulto ou um idoso, se Cristo não for o Senhor da sua vida, outra coisa será. A maravilha do Evangelho
é descobrir que a gente pode ter um Senhor perfeito, amoroso, o maravilhoso, que vai cuidar de nós, que não vai nos destruir como qualquer outro senhor de escravos, mas que vai nos abençoar, nos guiar e cuidar de nós. Essa é a maravilha do Evangelho. Então, querido, ser escravo de Jesus é ter o entendimento que Ele precisa comandar tudo. É você falar: Senhor, qual é a Tua vontade para a minha vida hoje? É você acordar e falar: Senhor, eu vou ler o Seu livro, eu vou Te buscar, porque eu quero saber o que o Senhor quer para mim. Isso é ser um escravo de Cristo. É você orar e falar: Senhor, com quem eu devo me relacionar? Senhor, quando e com quem eu devo namorar? Senhor, quando, em que momento eu devo casar, com quem eu devo casar? Mostra-me a sua vontade. O meu coração, a minha mente, a minha agenda é cativa ao Senhor. É dizer: Senhor, eu estou indo trabalhar amanhã, guia por favor, molda por favor a minha ética no trabalho. É dizer: Senhor, por favor, me dê forças para dar a César o que é de César, porque meu coração é cativo a Ti, eu quero fazer a Tua vontade, eu sou escravo da Tua vontade. Essa é a compreensão da centralidade de Cristo no dia a dia. E deixa eu me perguntar, queridos, o que mudaria na sua vida hoje, se você realmente levasse a sério a ideia de que você é um escravo de Cristo Jesus? O que mudaria na sua agenda? O que mudaria nos seus planos? O que mudaria no seu envolvimento com a tua igreja local? O que mudaria no seu voluntariado aqui na rede? Porque um escravo de Cristo, como a gente aprende com Paulo, ele define a sua agenda, as suas prioridades a partir de Cristo e não da sua própria vontade. Mas em segundo lugar, ainda em Atos 16, a gente aprende que um escravo de Cristo é alguém também que está disposto a sofrer por amor a Cristo. Ele não só está disposto a cumprir com a vontade do seu Senhor, mas ele está disposto também a sofrer por amor ao seu Senhor. A continuação do texto, aqui em Atos 16, vai nos ensinar que Paulo e Silas, eles foram presos por pregar o Evangelho lá em Filipos. Então é uma loucura a história do início da igreja, porque a primeira conversão é a Lídia e sua família, primeira conversão naquela cidade. Eles ficam mais tempo lá, começam a pregar o Evangelho na cidade, e há uma confusão enorme, porque ao trabalhar na cidade, evangelizar, Atos 16 vai nos contar a história de uma mulher que estava possuída por um demônio, e ela ficou dias e dias perturbando Paulo e Silas. Foram dias. É a primeira expulsão por encheção de saco da Bíblia, sabe o que acontece, né? São dias lá perturbando Paulo, e ele cansa uma hora, ele vira para essa mulher e ele expulsa o demônio dessa mulher. O problema é que essa mulher era uma escrava que gerava lucro demais para os seus senhores. Eles então denunciam Paulo e Silas aos magistrados da cidade. E olha o que acontece. Atos 16, a partir do verso 22 até o 28. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Do verso 22. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos os soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Essa narrativa
É uma narrativa entre tantas outras que Paulo passou sofrimento e dificuldades por causa de Cristo. Só para você ter uma ideia, Paulo escreve aos Filipenses 10 anos depois, mais uma vez dentro de uma prisão. Então ele foi preso em Filipos, foi preso posteriormente, e a carta que nós vamos estudar, ela foi escrita de uma prisão. E só para você ter uma pequena noção de como era a vida de Paulo, os comentaristas se debatem, os teólogos se debatem para saber qual prisão era essa. Tem pelo menos 3 opções de prisão para colocar Paulo numa delas ao escrever para essa igreja aqui de Filipos. Essa era a realidade comum da vida de Paulo. Não só de prisão o texto se refere, mas se refere também a açoite, a tortura, a situações extremamente desagradáveis, que Paulo parece não se importar. Os fatos descritos aqui, nessa narrativa de Atos, eles são descritos de maneira a apresentar o sofrimento de um cristão em exercício da causa de Cristo como algo possível e natural. Reparou que é uma narrativa constante, não há nenhum destaque enorme para isso aqui, não. Fala como algo quase que corriqueiro, natural, quase que esperado, para alguém que se propõe a centrar a sua vida em Cristo. Deixa eu ilustrar para você. Imagine que você vai conversar com alguém que acabou de voltar de viagem. Alguém que fez uma viagem pela Europa, olha que chique, viajou pela Europa, e você perguntou, como é que foi a viagem? Não porque você está com inveja, porque você quer saber mesmo, está interessado, né? Em se alegrar com os que se alegram. E a pessoa conta para você, cara, foi muito legal, é um irmão da igreja, discípulo de Jesus. Ele começa a te contar, cara, foi maneiro demais a viagem, me amarrei, cara, lá em Paris foi fantástico, a gente visitou lá a Torre Eiffel e tudo mais, e olha que legal, a gente estava andando lá um dia em Paris, e tinha um grupo de cristãos evangelizando na rua, e eu me juntei com essa galera, comecei a cantar com eles na rua, a gente começou a evangelizar, e isso acontece algumas vezes no contexto da Europa, precisa-se disso. O evangelho está morrendo na Europa, a gente precisa plantar igrejas na Europa, precisamos apoiar plantações na Europa, tá bom? Fecha parênteses. E a pessoa contou para você com muita alegria, não, o pessoal estava evangelizando na rua, e eu me juntei com eles, a gente começou a cantar, foi muito legal, entregamos alguns folhetos, conversei com algumas pessoas sobre o amor de Jesus, e cara, nesse meio tempo a polícia veio e proibiu a gente de evangelizar, e bateu na gente, desceram, né? Eu estou até com marca de cacetete aqui nas minhas costas, mas foi fantástico. Depois eu fui naquela ponte lá, tem aquela ponte onde bota os cadeados lá, sabe? A ponte lá do amor, foi fantástico. E você para, mas peraí, cara. Aconteceu o que nesse meio tempo aí? Você foi espancado pela polícia? Sim, cara, pô, né, tu tá com a marca, olha a marca aqui, que está aquele vergão enorme aqui, levei spray de pimenta na cara, mas, cara, foi muito legal, mas aquela ponte lá dos cadeados, mas espera aí, você vai ficar assustado, não vai, mas espera aí, cara, me explica melhor, você apanhou da polícia, é isso mesmo? Sim, já te falei isso, mas aquela ponte dos cadeados é fantástica, é isso que acontece aqui no contexto do cristianismo. As pessoas sofrem por amor a Cristo e lidam isso quase como algo normal. Entendam bem, queridos, o sofrimento é algo normal daqueles que se propõem a seguir a Cristo. Sofrimento, na verdade, é algo até mesmo esperado daqueles que se tornam e se dizem escravos de Jesus. Isso é importante. Vocês já viram aquele... vocês sabem que eu gosto de alguns memes de internet. Até coloco alguns aqui de vez em quando. Vocês já viram aqueles memes? Você está fazendo isso errado? Já viram esses memes? Coloca para mim aqui, Vitão. Eu peguei um para vocês aqui, olha. Já viram esse? Jogar Uno. Você está fazendo isso errado. Já viram esse? Quando a gente fala em jogar Uno, não é isso que a gente se refere. Tem um outro aí. Coloca para mim, Vitão. Dormir no carro. Você está fazendo isso errado. Já viram essa? Tem mais um, olha lá. Chá de bebê. Você está fazendo isso errado. Já viram isso? Tá. A última é a melhor. Eu tinha que colocar a última, me desculpe, mas eu tenho que colocar a última. Coloca a última aí, Vitão. Limpar o nariz. Você está fazendo isso errado. Tá? Já viram esse meme, né? Esse foi genial. Queridos,
Cristianismo sem sofrimento. Você está fazendo isso errado. Cristianismo sem sofrimento, você está fazendo isso errado. Eu não estou falando aqui de ser preso, de ser espancado, de você ser preso por causa da sua fé, embora que oremos pela Bolívia, porque talvez isso possa acontecer em breve num país vizinho, a Bolívia, né? Se for de fato ratificado lá um artigo lá da nova Constituição do país. Eu não estou me referindo a isso, a ser preso, a ser espancado, não. Eu estou me referindo talvez a você sofrer e ouvir piadinhas por causa da sua fé. Eu estou me referindo a talvez você ter que terminar um namoro, um relacionamento por causa do seu amor e da sua fé em Cristo. Sofrimento talvez porque pessoas podem se afastar de você, mesmo que você não queira que elas se afastem. Sofrimento talvez porque você vai talvez colocar a sua carreira em xeque, por optar por Cristo, em algumas questões de ética, por exemplo. Sofrimento talvez por sofrer bullying na escola, na faculdade, por causa da sua fé. Talvez por você ser o único a se posicionar contrário à ideologia de gênero. Sofrimento talvez por você ser o único entre seus amigos que tratam com honra os seus pais, uma vez que eles tratam seus pais como uns cachorros. É disso que eu estou falando. É de levar de fato a sua fé a sério, a entender de fato que você tem um Senhor, que você é escravo de Cristo, e que se você quer de fato ter a sua vida centrada nele, certamente você passará por algumas dificuldades, e isso é bom. Eu sei, é muito fácil falar, eu sei, mas isso é bom, porque não tem coisa melhor do que resumir a nossa vida em Cristo Jesus, porque não tem coisa melhor do que deixar Ele de fato comandar os nossos passos. É uma alegria indescritível, tema esse da carta aos Filipenses. O próprio Jesus disse que a gente teria aflições desse mundo, não é mesmo? O próprio Jesus, nosso Salvador, foi morto pelas verdades que Ele pregou. Os apóstolos, os discípulos, logo em seguida, praticamente todos eles morreram por causa da fé. Qualquer pessoa que se propõe a levar a fé em Cristo a sério, passará sim por dificuldades. E se você nunca passou, se você nunca sofreu por aquilo que você crê, desculpa, mas alguma coisa está fazendo errado. Entenda bem, você não está vivendo uma nova versão 2.0 do cristianismo, não. O próprio Carson, talvez uma das grandes autoridades do Novo Testamento, olha o que ele diz que é interessante sobre o cristianismo e sobre o evangelho atual de hoje em dia. Olha o que ele diz: eu gostaria de comprar mais ou menos $3 de evangelho, por favor. Não muito, apenas o suficiente para me fazer feliz, mas não demais que eu fique dedicado. Eu não quero tanto evangelho que eu aprenda a realmente odiar a cobiça e a luxúria. Certamente não quero tanto que comece a amar meus inimigos, prezar a autonegação e contemplar o serviço missionário em alguma cultura diferente. Eu quero êxtase, não arrependimento. Transcendência, não transformação. Eu gostaria de ser querido por algumas pessoas gentis, perdoadoras e de mente aberta, mas eu mesmo não quero amar aqueles de diferentes raças, especialmente se tiverem cheiro. Eu gostaria de evangelho suficiente para fazer a minha família segura e meus filhos bem comportados, mas não tanto que eu descubra minhas ambições redirecionadas ou minhas doações por demais alargadas. Eu gostaria de levar $3 de evangelho, por favor. E ele usa justamente essa linguagem, $3 de evangelho, porque essa nota não existe, a nota de $3. E esse tipo de evangelho também não. Uma vida centrada em Cristo, uma vida onde tudo é sobre Jesus, é uma vida de disposição para o sofrimento. Aí você me diz: Tiago, poxa, na moral, mas por que falar sobre isso?
Que papo é esse sofrimento por Cristo? Fala sério. Por que eu devo me tornar um cristão, então, se for assim, para sofrer? Em primeiro lugar, queridos, todos nós vamos sofrer. A questão é que você deve sofrer por algo que vale a pena. É você sofrer por aquele que sofreu por você. Em segundo lugar, como eu já disse anteriormente, viver para Cristo é a melhor coisa que pode acontecer contigo. A única forma que se tem para enfrentar os sofrimentos da vida que vão acontecer em paz, seguros, até mesmo alegres, é em Cristo. Nós estamos falando de um Paulo e de um Silas que depois de açoitados, preso lá às madeiras no calabouço de uma prisão, cantavam e exaltavam a Deus. Somente o Evangelho pode fazer isso com alguém. E para encerrar, queridos, a última característica desse Paulo escravo, que se apresenta como escravo para os filipenses, é a característica de que um escravo de Cristo, ele está sempre em missão. Olha o final do texto aqui, 16, do verso 29 até o verso 34. Depois que teve um terremoto, e as portas, tudo se soltou ali, o carcereiro ficou desesperado e pensou em se matar. Por que isso? Porque ele era responsável por aqueles presos. Se os presos fugissem, ele morreria. Então ele queria tentar talvez adiar, antecipar o sofrimento e logo tirar a sua vida, evitar a vergonha talvez. Mas Paulo diz, cara, não se mate, nós estamos aqui. E olha o que diz no verso 29, o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creio no Senhor Jesus e serão salvos vocês da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. E naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Isso aqui é lindo, queridos, lindo demais. Paulo estava sempre em missão. Como escravo de Cristo Jesus, ele decidiu participar da missão de Deus naquele lugar. Ele compreendeu que qualquer lugar, qualquer dia, em qualquer momento, em qualquer hora, é o momento de se engajar na missão de Deus. Paulo entendeu bem aquela ideia de botar a mão no arado e não olhar mais para trás e se juntar à missão de Deus. Ele entendeu que ele era um escravo em missão. Ele entendeu que qualquer tronco onde seus pés e suas mãos estavam presos virava um púlpito. Que qualquer baia, qualquer mesa de escritório vira um púlpito. Que qualquer carteira de escola pode virar um púlpito. Se você entender que você está em missão e compreender que Deus te colocou lá. Essa é a visão. Um escravo que está em missão entende que Deus o coloca onde está o colocando, seja na escola, no trabalho, em casa, em qualquer lugar, para você viver as verdades transformadoras do Evangelho e conquistar o direito de ser ouvido e falar. Estou terminando. Paulo se apresenta, queridos, aos filipenses, como alguém que realmente entendeu o que é viver uma vida onde tudo é sobre Jesus. E ele faz isso dizendo, Paulo e Timóteo, escravo de Jesus Cristo. Ele se apresenta como escravo de Cristo, mostrando a centralidade de Jesus na sua existência. Por isso que a gente viu hoje Atos 16. Mostrar como que é alguém que está completamente dominado pelo desejo de honrar ao Senhor. Como que alguém, não necessariamente um missionário, mas alguém que entendeu o senhorio e a centralidade de Cristo. Como alguém vive, o que ele faz, do que se alimenta. Estou brincando, deixa quieto o próximo Globo Repórter, não é isso, né? Mas mostrar na prática, o que um escravo de Jesus faz. Alguém que, em primeiro lugar, tem uma disposição em ter os seus planos completamente guiados e mudados por Deus. É alguém que mexe facilmente na sua agenda por causa de Cristo.
é alguém que realmente prioriza Jesus Cristo, prioriza a igreja de Jesus, prioriza a missão de Jesus. Em segundo lugar, um escravo de Jesus é alguém disposto a sofrer pela causa de Cristo. E Paulo sofreu, e sofreu com alegria. E em terceiro lugar, é uma disposição de se envolver com a missão do nosso Senhor. São essas três características, dentro de tantas outras, que fazia de Paulo alguém que tudo era sobre Jesus. E eu espero que essas características sejam encontradas no Tiago, em mim, e sejam encontradas em você também. Eu quero terminar lembrando de um pequeno trecho de uma música do Guilherme Quer, uma música antiga, mas muito linda música, de todas as tribos, e a última estrofe dessa música, eu acho que ela resume bem o que nós falamos aqui essa noite, diz o seguinte: e a nós só nos cabe, ou seja, ante a tudo aquilo que Deus fez por nós, e a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor, dons e talentos eu quero consagrar, a minha vida no teu altar, para o teu louvor. Certamente essas palavras resumiu a vida do escravo Paulo. Eu espero que possa resumir a vida do escravo Tiago, do escravo João, do escravo Diogo, da escrava Maria, de todos nós aqui. Para que a centralidade de Jesus em nossas vidas seja transformada numa vida de completa devoção e dedicação ao nosso Salvador. Abaixa sua cabeça e feche teus olhos. Senhor, que desafio iniciar esse texto, que desafio, Deus, estudar sobre a história de um homem e de uma igreja que amaram demais a Jesus, de um homem e de uma igreja que não eram perfeitos, que tinham falhas e pecados, mas que lutaram, Deus, cada dia de suas vidas, para viver a centralidade de Jesus. E Senhor, nós queremos ser desafiados por esses exemplos, queremos não só ser exortados, mas encorajados, porque o Espírito do Senhor que estava em Paulo, é o mesmo Espírito que está sobre a minha vida hoje e dos meus irmãos aqui, é o mesmo Espírito Santo que está presente hoje em nosso meio aqui nessa igreja. Então, em nome de Jesus, nos ensina nos próximos meses, nos encoraja, nos exorta, Deus, nos ensina, nos edifica, por favor, a compreensão do que é realmente uma vida centrada em Jesus. Deus, nessas áreas que vimos hoje, com respeito à escravidão ao Senhor, nos mostra, Deus, as áreas que temos falhado. Deus, é tão fácil, Deus, priorizar a nossa agenda em detrimento do Senhor. É tão fácil, Deus, deixar o teu trabalho, o teu ministério, deixar os dons que o Senhor nos concedeu de lado, para cuidarmos das nossas próprias vidas. Deus, é tão fácil fazer isso. Nos perdoa, porque muitas vezes escolhemos o caminho mais fácil. É tão fácil, Deus, negligenciar, Deus, os teus planos para nossas vidas, ir atrás do que nós queremos, segundo a nossa vontade. Nos perdoa, Deus, nos torna escravos do Senhor, nos dá essa compreensão, e para que o teu reino, para que a tua igreja, mas em especial o teu reino, a tua missão aqui nessa cidade, seja beneficiada por pessoas, por cristãos que não são cristãos comuns, são escravos de Cristo Jesus, determinados a participar da missão do Senhor nessa cidade. Fala conosco, fala ao nosso coração, Deus, por amor do seu próprio nome. Deus, nos dê uma disposição e uma alegria, aos necessários, sofremos pelo Senhor, pela tua causa, porque talvez essa será uma excelente ilustração de que estamos no caminho certo. Se enfrentarmos dificuldades, oposições, é um bom sinal de que estamos caminhando em direção ao Senhor. Deus, fala conosco, por favor, e nos ensine, nos ajude a consagrarmos as nossas vidas a Ti. Esse é meu desejo, essa é a minha oração. Em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém.